Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Eleilton e eu estou passando por aqui para conversar um pouco com você a respeito de missão urbana. O mundo em que vivemos é um mundo urbano. De acordo com a ONU, 55% da população mundial vive nas cidades. E esse número só não é maior porque ainda as populações da Ásia e da África correspondem a menos de 40% de pessoas que vivem nas cidades. Contudo, nos demais continentes, nós temos cerca de 75% de pessoas vivendo em ambientes urbanos. Essa, por exemplo, é a realidade do Brasil. De acordo com o IBGE, mais de 80% dos brasileiros vivem em cidades. Isso é significativo, porque aproximadamente 70 anos atrás, nós tínhamos apenas 30% dos brasileiros vivendo nas cidades. Esse número do contingente urbano aumentou significativamente. E a pergunta que fazemos é: será que toda essa mudança das pessoas, do ambiente rural, do campo para a cidade, altera a forma da igreja cumprir a sua missão? De acordo com aquilo que nós acreditamos, sim, altera. Veja, a missão da igreja continua sendo a mesma. O evangelho que a igreja prega continua sendo o mesmo. A tarefa imperativa dada por Cristo não mudou, mas as formas da igreja cumprir a missão no ambiente urbano, isso sim muda e é altamente desafiador. Esse envolvimento da igreja e dos cristãos para sinalizar o reino de Deus no ambiente das cidades é o que nós chamamos de missão urbana. E para falar sobre esse desafio, nós temos a alegria de apresentar para você a nova série de lições bíblicas para o primeiro trimestre de 2021. Uma igreja para a cidade. O desafio da missão urbana. Diante do desafio que temos de pregar o evangelho no contexto das cidades, nós trazemos essa lição para refletirmos sobre esse chamado de sermos uma igreja para a cidade. Existem muitas igrejas que são igrejas da cidade. Elas se parecem muito com a cidade. Elas se mundanizaram. Ao passo que existem muitas igrejas que são igrejas na cidade. Elas apenas figuram na cidade. Elas têm um endereço na cidade, mas não fazem nenhuma diferença, nenhum impacto nos locais onde estão plantadas. O nosso desafio é ser uma igreja para a cidade, isto é, uma igreja que faz diferença no local onde está plantada, uma igreja que impacta positivamente a sociedade, o bairro e a cidade de maneira geral. Nas lições dessa série, nós teremos os 6 primeiros estudos apresentando a fundamentação da missão urbana e os últimos estudos tratando especificamente da atuação da igreja nas cidades, para ajudar-nos a pensar a como ser uma igreja para a cidade. A nossa oração, irmãos, irmãs e a todos aqueles que tiverem acesso a esse material, é que o Senhor Jesus nos ajude a sermos uma igreja para a cidade. Que a luz do Evangelho de Jesus e os princípios do Reino de Deus invadam as cidades onde nós servimos ao Senhor Jesus Cristo e onde as nossas comunidades estão plantadas. Que Deus possa usar você nesse processo. Bons estudos e que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. É um prazer estar com você aqui através desse vídeo para passar esse estudo para a honra e a glória do Senhor Jesus.
Neste momento nós iremos orar, pois iremos iniciar o estudo da nossa terceira lição bíblica, que tem por título As Ideologias das Cidades. Esse é o tema de hoje que nós iremos tratar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus e entrarmos no estudo para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste momento nós nos dirigimos ao teu povo através do estudo desta palavra. Te pedimos que venha abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração e nos ajudar a crescer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa nossos pecados pelo pensar, falar e proceder e nos abençoe, nos sustentando em tuas mãos e glorificando o teu nome em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Vamos então estudar a terceira lição da nossa série de lição bíblica sobre missões nas grandes cidades. A lição de hoje tem por título As Ideologias das Cidades. Qual o objetivo de hoje, ou do estudo de hoje, em relação a esse tema? É explicitar as ideologias presentes nas cidades com base em Apocalipse 18, extraindo dos textos as implicações práticas para a missão urbana. Então hoje nós vamos pegar o capítulo 18 de Apocalipse e procurar tirar de alguns textos ou de alguns versículos desse capítulo ensinamentos que nos ajudem a ultrapassar todas essas barreiras ou essas ideologias que são vividas, pregadas, ensinadas e estão impregnadas nas grandes cidades. Vamos então, com base no Apocalipse 18, estudar esse tema. O texto básico está em Apocalipse 18, versículo 16, que diz assim: Ai, ai daquela grande cidade, que estava vestido de linho fino, de púrpura, de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas todas as suas riquezas. Essa expressão ai, que aparece no livro de Apocalipse, é uma expressão de juízo de Deus sobre determinadas coisas ou determinadas pessoas. Quando João começa esse versículo 16, dizendo ai, ai, ele está confirmando o juízo de Deus sobre a grande Babilônia do capítulo 18. Quando nós estudamos o capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse, nós vemos que no Apocalipse 17 aparece ali uma mulher e no capítulo 18 aparece uma cidade. Ambas simbolizam uma mesma coisa, tem o mesmo sentido segundo a teologia que João, ou o ensino que João nos passa nesta manhã. A Babilônia foi uma grande cidade e um império que perseguiu o povo de Deus, conquistou os povos do mundo, impôs suas ideologias, religiões, imoralidade e estilo de vida no mundo antigo. João pega a Babilônia do Antigo Testamento, a grande Babilônia de Nabucodonosor, que foi uma cidade, depois se tornou um império, que conquistou vários povos e, através desta conquista, impôs a sua maneira de pensar, falar e proceder sobre todos os povos. E ele traz essa lição do mundo antigo e aplica no Apocalipse, Então, quem foi Babilônia? Foi um império que conquistou o mundo antigo, reinou por 70 anos, e impôs a sua religião, a sua moralidade, a sua forma de negociar, a sua forma de ensinar, a sua forma de viver. João pega agora este símbolo do Antigo Testamento e aplica no Novo Testamento. Em Apocalipse 18, ela é o símbolo dos valores pecaminosos do mundo, a que chamamos de mundanismo. Então João pega aquela cidade do Antigo Testamento, aplica no Apocalipse como um símbolo de todo um sistema mundano, incrédulo e ateu contra o Senhor nosso Deus. E ele chama isso e ele nos deixa transpassar isso no seu ensino, no seu escrito, como um sistema mundano. Tais valores são vistos claramente nas cidades, especialmente nos grandes centros urbanos,
Na época dos primeiros cristãos, a cidade de Roma era a grande paradigma desses valores. Mas esses valores pecaminosos também estão em todas as cidades que já existiram e ainda existirão e existem. Se encontram em todas as sociedades humanas, grandes ou pequenas, urbanas ou rurais. Então, essa maneira de pensar, de ensinar, de agir, de adorar, né, de viver de Babilônia, ela está impregnada em toda a história humana, né? Ela faz parte do dia a dia do ser humano sem Deus e afastado de Deus. E é isso que nós devemos estudar, refletir, para entender a maneira de pensar, falar e proceder das pessoas que vivem nos grandes centros urbanos. Isso se aplica também aos centros rurais, né? Não só às grandes cidades. Mas hoje nós estamos estudando, né, sobre esse tema aplicado às grandes cidades. O autor da lição, ele nos chama a refletir um pouco sobre este assunto. E ele escreveu na lição: se queremos entender as ideologias das cidades, ou seja, o conjunto de ideias que rege o modo de viver, de pensar e de se comportar das pessoas, bem como das instituições e dos valores urbanos, o capítulo 18 do Apocalipse é adequado para essa tarefa. Vemos ali o retrato profético e apocalíptico sobre as ideologias das cidades representadas pela figura da grande cidade, não é, a Babilônia, que João aplica esse título à cidade de Roma, que era a principal cidade do Império Romano, né? Hoje poderíamos aplicar esse título a várias cidades brasileiras ou aos grandes centros urbanos brasileiros. Mas João aplica aqui a cidade de Roma como, né, a grande cidade que regia todo o Império Romano. Vamos entender melhor este capítulo e o que ele nos ensina. Esse é o objetivo da lição de hoje. A primeira parte da lição fala sobre as ideologias da cidade ou das cidades. Os capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse formam um par e representam com símbolos diferentes uma mesma ideia: o sistema deste mundo que é contrário ao nosso Deus. É um sistema de valores opostos a Deus e à sua vontade. Ele é representado como uma mulher, em Apocalipse 17, e como uma cidade, no capítulo 18. A mulher e a cidade, portanto, significam a mesma coisa. Apocalipse 17, versículo 5. Ou seja, o sistema deste mundo pecaminoso e contrário aos valores do reino de Deus. Então, tanto o capítulo 17, representado por uma mulher, como o capítulo 18 de Apocalipse, representado, né, por uma cidade, simbolizam no Apocalipse todo um sistema mundano contrário ao reino de Deus. Diferente do cenário rural, diz o autor, que nos lembra a natureza e os animais, a cidade é uma construção humana, marcada pela aglomeração de pessoas, um grande símbolo da própria humanidade. A Babilônia, portanto, aparece no capítulo 18 como arquetipo das cidades do mundo, da própria civilização e de seus valores corrompidos. Ela é um conjunto de ideias ou ideologias, é a filosofia de vida regente no mundo, aquilo que chamamos de mundanismo. E o que é mundanismo? O mundanismo é esse conjunto de ideias contrário a Deus, à sua maneira de pensar, falar e proceder. Ele opera por trás das instituições, o mundanismo, né, opera por trás das instituições, da cultura, da política, da economia, das religiões e das formas de pensar e agir da sociedade. São ideias, né, suas ideias são visíveis no âmbito urbano. Ou seja, tudo aquilo que nós vamos estudar aqui, nós vemos no dia a dia das pessoas que vivem nos grandes centros. Vamos analisar algumas ideologias, algumas marcas, né, dos grandes centros e das grandes cidades. Primeiro, a imoralidade. Babilônia, ela era uma cidade profundamente imoral.
onde o sexo era banalizado, vendido, comercializado, não é? E totalmente descaracterizado daquele que foi o propósito de Deus ao criar o ser humano. João começa dizendo assim: pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 18, verso 3. A imagem da prostituição, para retratar tanto a imoralidade quanto a idolatria, é comum no Antigo Testamento. Nós vemos Deus falando, né, usando esses símbolos para aplicar ao próprio Israel e aplicar às grandes cidades do passado, como Babilônia, como Nínive, como o próprio Egito, né? Então Deus usa esse símbolo da prostituição para mostrar degeneração, né? Tanto moral como religiosa. Por isso que João diz aqui, né, que essa cidade deu de beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. E o que era esse vinho? Era a sua maneira de pensar, falar e proceder. A Babilônia é chamada de prostituta para indicar a imoralidade da sua época e também para indicar nos nossos dias, né, a imoralidade dos grandes centros urbanos. Se nós andarmos em determinados lugares da cidade, nós vamos ver bolsões de prostituição, né, dos mais variados tipos, que são denunciados, que são falados e que são explorados, né, por algumas pessoas de índoles maldosas que usam ali os seres humanos para capitanear dinheiro, né, às custas da miséria humana. Então, a prostituição e a imoralidade, ela faz parte, né, infelizmente, dos grandes centros urbanos, que o diga a cidade de São Paulo, aonde nós vivemos nesse momento, né? Nós sabemos que aqui, infelizmente, a imoralidade é muito grande. Então, uma primeira marca desse sistema mundano contra Deus é a imoralidade. Em segundo lugar, o materialismo. Babilônia não só era caracterizada pela idolatria, pela prostituição, pela imoralidade, mas também por um materialismo idolátrico, né? Aí o autor coloca aqui: em segundo lugar, o materialismo é uma outra ideia simbolizada pela Babilônia. João fala isso no próprio versículo 3. Pois a causa do seu luxo excessivo que os negociantes da terra se enriqueceram. João está dizendo, olha, por causa do luxo, para manter o status, para manter a pompa, para manter o poder, para manter a riqueza da cidade, os seus negociantes fizeram negócios escusos e ultrapassaram todos os limites do bom senso, da honestidade, da integridade, da moralidade, né? Para manter a sua vida luxuosa, Roma cobrou dos povos um grande preço que levou muitas pessoas às ruínas, à miséria, à desgraça, né? Esse materialismo, como é que ele se manifesta? Ele se manifesta no consumismo como referência de vida. Está no verso 11 do capítulo 18, né? Tem pessoas que, infelizmente, elas vivem para consumir. Elas gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão. Essa pandemia que nós estamos vivendo demonstrou isso claramente, né? As pessoas hoje são viciadas em comprar, né? Hoje os grandes centros de idolatria não são mais os altares com os seus ídolos visíveis, mas é um shopping center, é o consumismo desenfreado que leva as pessoas a gastarem mais do que aquilo que têm e mais do que aquilo que ganham. E com isso elas se endividam, com isso elas se degeneram, com isso elas decaem financeiramente. Então ele se manifesta no consumismo como referencial de vida, motivado pela ambição e ganância, pelo supérfluo, não é? Quantas pessoas têm tantas coisas supérfluas dentro de casa que não necessitam, que não precisam para viver, né? Haja vista muitos que
Se possível, troca o seu celular, né, de 6 em 6 meses ou 3, 4 vezes por ano, quando um celular só, né, seria o suficiente para ele, né, se manter, usar e trabalhar com ele durante o ano todo. Mas as pessoas vivem atrás desse consumismo desenfreado. E Babilônia, ela promovia isso, né? Roma promovia isso. As grandes cidades promoviam isso, o consumismo desenfreado. E isso causava o quê? Injustiça social, levando as pessoas a perderem a sua humanidade e tratarem os outros seres humanos como mercadorias, né? João diz no versículo 13 do capítulo 18 que na grande Babilônia chegou a tal ponto, né, do consumismo ser tão forte, mas tão forte, que João diz que eles mercadejavam até a alma do ser humano. Ou seja, com vista ao lucro, ao grande lucro, eles não estavam nem aí com o ser humano, com a sua maneira de pensar, falar e proceder. O que importava era ganhar dinheiro em cima da mão de obra barata, explorar a mão de obra trabalhadora, explorar o pobre, não é? Consumi-lo em toda a sua energia, em sua vida e em sua saúde e fazer dele um escravo. E isso é o que acontece hoje nas grandes cidades, né? Você vê isso claramente, pessoas ganhando abaixo do que merecem, trabalhando praticamente dia e noite para ganhar um salário irrisório que muitas vezes não dá nem para chegar ao final do mês, né? Mas os grandes patrões, as grandes corporações não estão nem aí com o sofrimento humano dos seus empregados, dos seus trabalhadores. O que importa é o lucro que isso vai dar para a empresa. E esses seres humanos se tornam seres descartáveis. Descartáveis. E isso se torna uma grande roda de exploração humana. Lá na Babilônia existia isso. Lá em Roma existia isso, né? Em Roma era muito pior do que nos dias de hoje, porque naquela época a escravidão era aberta, né? Lá as pessoas não tinham nenhum salário, né? Por pequeno que fosse, não tinham. E muitos morriam na escravidão, no sofrimento. A terceira ideologia, em terceiro lugar, vemos a autossuficiência. As grandes cidades acham que são autossuficientes e que não precisam de Deus. Babilônia era uma cidade que glorificava a si mesmo, não a Deus. Julgava não necessitar dos reis. João deixa isso claro em Apocalipse 18, verso 7. Em seu coração, ela se vangloriava, João diz, né? Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. O Império Romano, representado pela sua cidade, se considerava autossuficiente, se considerava praticamente um Deus em si mesmo, e achavam que não precisavam se submeter ao reino, ao poder e ao governo do nosso Deus. João está dizendo aqui que ela se enganou. Veja que João já fala da cidade como no passado, né? Porque o juízo de Deus era certo. Ela representa a autossuficiência humana presente nas cidades, em que as pessoas se julgam não precisarem mais de Deus, buscando o sucesso e a conquista. E quando alcançados, elas acham que são intocáveis e, como se diz, insuperáveis. Assim age a maioria das pessoas nas grandes cidades. Estão tão mergulhadas na imoralidade, no materialismo, na autossuficiência, que acham que não precisam mais de Deus nem da sua palavra. Mas esta pandemia veio para mostrar que quando Deus permite determinadas coisas, meu irmão, aí tanto grandes como pequenos, ricos ou pobres, se voltam para Ele, né? Quantas pessoas que por esses dias, achavam que não precisavam de Deus, quantos cristãos que viviam como se Deus não existisse, mas agora se voltaram para Deus,
vendo que sem Ele nada podemos fazer, sem Ele não podemos viver. Então, este modo de viver de autossuficiência, né, onde as pessoas vivem como se não precisasse de Deus, como se Deus não existisse, é um modo operantes da doutrina, da ideologia, do modo de viver de Babilônia, que transpassa para as pessoas, né? As pessoas acham que não precisam mais de Deus, mas Jesus diz claramente que sem mim nada podereis fazer, ou ser, né? Em quarto lugar, quarta ideologia, em quarto lugar aparece a falsa religião. Babilônia promovia a falsa religião. O texto diz que todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias, que aqui aparecem no plural. Isto é, pelo engano espiritual e apostasia satânica promovida pela Babilônia. A Babilônia tem como objetivo, através das suas religiões, através das suas feitiçarias, através das suas doutrinas, dos seus crédulos, né? Dos seus credos, afastar o verdadeiro povo de Deus da sua palavra e atrapalhar os habitantes da cidade a encontrar o verdadeiro Deus. Então ela promovia falsas religiões, né? Em Roma, em Babilônia Antiga, do Antigo Testamento, e nas grandes cidades, você pode ver, existe religião para todos os gostos e para todos os tipos de pessoas, né? Satanás está por trás disso, o inimigo das nossas almas está por trás disso. Por quê? Porque com isso ele confunde as pessoas, com isso ele afasta as pessoas do verdadeiro Deus, da verdadeira doutrina, da verdadeira igreja de Cristo, do verdadeiro povo de Deus. E também ele luta para afastar o povo de Deus do verdadeiro Deus, da palavra e da verdadeira igreja, levando o povo de Deus muitas vezes a se entranhar, né, com essas ideologias, com essas doutrinas, com essas religiões, promovendo o ecumenismo, né, antibíblico, e por aí vai. Babilônia tinha religião para todos os gostos e para todos os tipos. Babilônia, ela não é contra as religiões, desde que não levem ao verdadeiro Deus, a verdadeira palavra, e leve o povo a conhecer o verdadeiro povo de Deus. Toda religião contrária a Deus, contrária à sua palavra, tem um apoio, né, categórico de Babilônia. E por fim, em quinto lugar, temos a hostilidade à fé. Babilônia, quando não ganha pelo ecumenismo, pelas falsas religiões, ela se opõe ao povo de Deus. No versículo 24 diz assim: nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Uma das marcas e ideias do mundanismo é a hostilidade para com aqueles que têm a fé em Jesus Cristo. Então a Babilônia, ela é uma catalisadora, né, dessa perseguição, dessa maldade desenfreada contra Deus, contra o seu povo e contra a sua palavra. A ideologia de Babilônia é contrária, né, ao modo de viver do Senhor nosso Deus. Por isso que ela promove a perseguição. Essa perseguição pode ser física, pode ser mental, pode ser psicológica, pode ser governamental, pode ser, né, filosófica, enfim. Babilônia, ela hostiliza o povo de Deus, ela é contra o povo de Deus, né? Jesus já deixou bem claro no Evangelho de João que assim como o mundo o odiou, o mundo também iria odiar os seus seguidores. Então, meu irmão, minha irmã, não se iluda. O mundo não é nosso amigo. Ele não quer ser nosso amigo. Na realidade, o que está por trás de todo o mundanismo que é nos oferecido é a nossa destruição, é a nossa perdição. Por isso que Jesus disse, através do apóstolo João: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque quem faz isso passará, mas aquele que faz a vontade de Deus, este viverá eternamente. Tiago nos deixa claro que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus.
Então veja que há um embate entre Deus e o mundanismo. Quando a Bíblia fala de batalha espiritual, a Bíblia fala que todo cristão tem 3 grandes inimigos aos quais ele deve combater e lutar, que é a sua carne, sua natureza pecaminosa, que é todo o sistema mundano que é contra Deus e contra o próprio Satanás. Babilônia aqui representa todo um sistema mundano através da sua imoralidade, do seu materialismo, da sua autossuficiência, da sua falsa religião e da sua hostilidade contra o povo de Deus. As ideologias e a igreja é a segunda parte da nossa lição. Apocalipse 18 é um retrato das ideologias ou conjunto de ideias que agem por trás dos pensamentos e do comportamento de muitas pessoas nas cidades ou na cidade, bem como de muitas organizações, culturas, economias, valores e crenças das civilizações ao longo da história. Isto é, o sensualismo, materialismo, autossuficiência, falsa religião e hostilidade à nossa fé ou à fé. Tudo isso, meus irmãos, acontece em toda a história do ser humano, porque isso é um sistema que vem contra Deus. Esses sistemas de valores deturpado esteve sempre operando no mundo e continua sustentando o tecido cultural das cidades aonde nós vivemos. Quais as implicações disso para a missão da igreja? Como a igreja deve encarar tudo isso para que ela cumpra a sua missão? Vamos então a algumas dicas, alguns ensinamentos dados aqui pelo autor da lição. Apocalipse 18 ensina, em primeiro lugar, que a igreja deve denunciar esses valores e ideias como pecados contra Deus. Então, a primeira atitude da igreja é denunciar que todo esse materialismo, essas falsas religiões, né, esse mundanismo, tudo isso é pecado contra Deus. A cultura pode aprovar as práticas sexuais, o consumismo, o secretismo religioso, né, a ridicularização da fé contra Deus, contra Cristo e contra o seu povo. Mas esses valores devem ser denunciados pelos que estão em Cristo. Esses valores são pecados contra Deus, né? A imoralidade, o materialismo, a falsa religião, a perseguição religiosa, isso tudo é pecado contra Deus. E a igreja deve, como uma voz profética, denunciar esses pecados, tanto externa como internamente. Ela deve combater e denunciá-los como pecados contra Deus. No verso 5 ele diz assim: pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Existe um Deus que está sentado num trono, e ele é soberano, ele é o Senhor dos céus e da terra, e toda a maldade que as grandes cidades, os grandes centros e as grandes Babilônias do mundo estão praticando, estão sendo anotados, computados no alto céus, e um dia todos eles serão cobrados pelo justo juiz, que é o Senhor nosso Deus. Por isso a igreja deve anunciar e denunciar esses pecados como contra Deus. Ao longo da história, cidades foram destruídas pelo grande volume dos seus pecados, como Sodoma, Gomorra, Babilônia e Nínive. A gente vê isso claramente no Antigo Testamento, né? Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa da sua imoralidade desenfreada, uma coisa abominável, né? A coisa era tão abominável que eles tentaram até ter relação sexual com os anjos de Deus que foram enviados para livrar Ló e a sua família. Deus mandou fogo do céu e destruiu aquela cidade, e segundo Judas e Pedro escrevem nas suas cartas, elas hoje estão postas como exemplos dos juízos que Deus derramará sobre os ímpios. Os profetas denunciavam isso. Os profetas denunciaram seus pecados e a igreja deve fazer o mesmo. Apocalipse 17 mostra a influência do mundanismo na história e no capítulo 18 sua completa ruína, que se dará pelo retorno de Cristo. Jesus, o juiz de Deus, o grande Salvador, virá um dia
para julgar todo esse sistema de coisa e acabar com tudo isso. O sistema deste mundo está com as suas horas contadas. Assim a igreja é chamada, para denunciar esses pecados e chamar as pessoas ao arrependimento, pregar o evangelho de Cristo, bradar nos grandes centros, nas grandes avenidas da cidade, Arrependei-vos, porque o reino de Deus já está entre vós. Pregar o evangelho tanto no falar, no pensar, como no proceder, denunciando os pecados, chamando as pessoas ao arrependimento, mostrando que os valores deste mundo são opostos contra Deus e leva a alma à destruição. A igreja deve ser um arauto, deve ser um profeta que brada nas grandes cidades que tudo isso, todo esse sistema de vida mundano, infelizmente é contra Deus e receberá o seu justo juízo. Em segundo lugar, a igreja não pode ser conivente com um conjunto de ideias mundanos que existe nas grandes cidades. Ela não deve se contaminar nem se deixar influenciar, nem no pensar, nem no falar, nem no proceder. João diz assim: então ouvi uma voz do céu que dizia: saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não vos atinja. Apocalipse 18, verso 4. A Babilônia não existia quando o Apocalipse foi escrito, então a aplicação desta ordem não seria literal, mas ela é simbólica para ensinar todos os cristãos de todas as épocas, de todos os países, de todos os continentes, de todas as culturas, que eles não devem se contaminar com a prostituição da Babilônia, com as religiões falsas da Babilônia, com o materialismo de Babilônia, Eles não devem participar do seu sistema injusto e da sua maneira de viver, mas devem se resguardar para Deus, sendo santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então João diz que o povo de Deus deve fugir. E o que significa isso? O autor colocou aqui uma nota. Fugir no texto significa não participar dos valores contrários a Deus, que são assumidos e praticados em nossas cidades. Nunca foi tão importante entender a extensão e a profundidade da cosmovisão mundana, a maneira de ver o mundo do cristão. Isto é, a aplicação dos princípios bíblicos à realidade da vida, da sexualidade, da política, da economia, da arte, da filosofia e da ideologias, para discernirmos os valores que são mundanos e os valores que são de Deus. O alerta para a igreja em missão na cidade é que não se contamine com as ideologias ou conjuntos de ideias presentes no ambiente urbano que é contrário a Deus, como a promiscuidade, o materialismo, a autossuficiência, a falsa religião e as forças sociais hostis à fé. De posse deste conhecimento, a seguir reveja o que você aprendeu até aqui e responda o questionário da lição. Então veja, nós estamos aqui estudando e aprendendo que todas essas coisas são contrárias ao Senhor nosso Deus e que nós não devemos nos contaminar com elas. Devemos nos afastar de todas essas coisas que são contrárias ao nosso Deus, A prostituição que há nas grandes cidades, não devemos nos contaminar nem nos envolver. Devemos nos afastar do materialismo, Esse materialismo louco, insano, que leva as pessoas a negociarem as almas dos outros, Devemos nos afastar da autossuficiência humana, depender apenas de Deus e confiar nele. E, enfim, rejeitar as falsas religiões e seguir os valores do reino de Deus. Então, a lição de hoje nos mostra as ideologias das grandes cidades, Que é a imoralidade, o materialismo, a autossuficiência, a falsa religião e a hostilidade à fé. A igreja deve se preparar para denunciar, enfrentar e não participar de nada disto.
Então, nós que vivemos nas grandes cidades, não nos iludamos. Nós estamos numa batalha contra esse sistema de vida, esse sistema de pensar, falar e proceder que o autor da lição nos passa de maneira tão maravilhosa. Então, nós devemos fugir da imoralidade sexual, nós devemos fugir do materialismo, nós devemos fugir da autossuficiência, da falsa religião e não participarmos nem no pensar, falar e proceder contra a hostilidade ou contra a fé de seja lá de quem for, né? Nós devemos evitar tudo isso. Portanto, é tempo para nós refletirmos. Depois que nós estudarmos a lição, examinarmos tudo, respondermos às perguntas, o questionário da lição, nós devemos partir para uma reflexão daquilo que queremos ser e daquilo que temos que fazer. Então, tempo de refletir. Em sua missão na cidade, a igreja deve denunciar os valores humanos. Isso é um chamado que Deus nos deu para, como profetas, fazermos isso. O autor diz assim: entre os itens comerciais da Babilônia estavam os corpos e as almas dos seres humanos. Apocalipse 18, verso 13. Uma referência à escravidão em Roma na época. O materialismo mundano influencia a economia e a sociedade cujas relações estão baseadas na injustiça social, na exploração dos mais pobres, na desumanização, com pessoas tornando-se mercadoria, mão de obra barata e números sem rostos. As cidades estão imersas em ideologias que transfiguram a sexualidade humana, que aprovam comportamento, pecaminosos e projetos de vida autossuficientes e arrogantes que descartam Deus e glorificam a si mesmo. É um conjunto de ideias que difunde falsas religiões e instiga a hostilidade contra o povo de Deus. O alerta às pessoas da cidade é que Babilônia já está com seus dias contados e irá cair. Deus derramará o seu juízo sobre todas as grandes cidades e elas pagarão pelos seus crimes e pelos seus pecados. Cabe a nós, através do nosso pensar, falar e proceder, denunciarmos esses pecados, falarmos em alto e bom som e batalharmos contra eles. Em sua missão na cidade, a igreja deve denunciar e renunciar os valores mundanos que são praticados nessa cidade. Uma nota que está aqui na lição diz: a Babilônia é símbolo do materialismo, da ostentação, do consumismo e da desigualdade, da busca pelo luxo e pelo supérfluo, que produzem uma relação social injusta. Ela representa a busca por religiões que se adequem ao gosto, do consumidor, a ridicularização dos que têm fé, e a permanência do estilo de vida, indiferente à existência de Deus e à sua vontade, e a rebelião aberta aos padrões morais de Cristo, que Cristo estabeleceu na sua palavra. O cristão não corre o perigo de ter esse estilo de vida marcado pelo materialismo, sensualismo, autossuficiência, bem como pela busca de falsas religiões ou de ideias hostis. Ele corre esse perigo, mas se ele realmente cumprir a palavra de Deus, ele não correrá esse perigo. Não seria isso um cristianismo mundano. Nós devemos lutar contra isso, denunciar isto, mas não é porque nós estamos nas grandes cidades que nós vamos abandoná-las. Não, nós devemos, através do nosso exemplo, pregar, denunciar, falar e ganhar as pessoas desta cidade, chamando elas para não participarem desses pecados, para que elas alcancem a salvação em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, por hoje é isso. É essa lição que nós estamos terminando agora. Que o Deus eterno lhe abençoe, que a graça dele permaneça sobre você e que a sua misericórdia opere sobre a sua vida. Que ele nos ajude a denunciar essas ideologias, que ele nos ajude a viver de maneira correta, íntegra e de acordo com a sua palavra, e que pelo nosso pensar, falar e proceder, nós possamos denunciar, falar, lutar contra essas ideologias e
pela graça de Deus, arrebatar e salvar vidas deste mundo que está mergulhado nas trevas e que sofrerá o duro e justo juízo de Deus. Que Deus nos abençoe, que você tenha um feliz sábado e que o bom Deus lhe abençoe, lhe dando um ótimo final de semana para você, para a sua família e para toda a sua igreja. Muito obrigado. Em nome de Jesus, fique e continue conosco para a glória do Senhor nosso Deus. Amém.